da série Atualizando Conceitos da Saúde. A ciência da saúde é uma ciência de verdades temporárias. A verdade de ontem já não é mais hoje. E a verdade de hoje, ela pode mudar conforme as pesquisas avançam. Então é muito importante que nós sempre estejamos atualizados com relação às novas verdades. E nesse vídeo nós vamos falar sobre diabetes. No mundo, hoje, atualmente, tem aproximadamente 380 milhões de diabéticos e no Brasil, aproximadamente 12 milhões de diabéticos e a tendência é que esses números só aumentem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Diabetes tem cura? Até um tempo atrás, a pessoa que era diagnosticada a diabetes era uma pessoa condenada a viver eternamente dependendo do medicamento, dependendo da insulina. Hoje sabemos que a pessoa pode ter uma vida saudável, uma qualidade de vida, mesmo sem uso, sem depender desses medicamentos. No nosso corpo, em média, temos 5 litros de sangue circulando. Obviamente que varia dependendo do tamanho da pessoa, portanto, em torno de 3,5 a 7 litros de sangue circulando pelo nosso corpo. Se você for uma pessoa que tem 5 litros no seu organismo, tem aproximadamente 1 colher de chá de açúcar circulando pelo teu corpo. Quando essa 1 colher de chá, ou 5, 6 gramas, ela começa a aumentar, isso determina a diabetes. Não é? Bom, o que é diabetes? Então aqui está o nosso pâncreas. O pâncreas é constituído de algumas células. Essas células aqui, por exemplo, são células de Langerhans. E essas células são responsáveis pela produção do hormônio insulina. Sempre que você consome açúcar, e açúcar não é só aquele açúcar de mesa, sempre que você come qualquer alimento que tenha carboidratos, todo carboidrato ela se transforma em açúcar, ela transforma em glicose. Para que essa glicose ela seja aproveitada pelas células, é necessário a insulina. Portanto, cada vez que você consome qualquer carboidrato, você obriga o teu pâncreas a liberar insulina para dentro do seu sangue. Bom, existe a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 se caracteriza pela falta de produção da insulina. Aquelas células de Langerhans que eu falei que produzem insulina, no caso da diabetes tipo 1, essas células produtoras de insulina, elas estão destruídas. Então elas não vão conseguir mais produzir essa insulina. E quando não tem insulina no nosso organismo, o que vai acontecer? A insulina, ele é o responsável para abrir as portas da célula para que o açúcar entre dentro da célula. Então essa insulina, ele abre o receptor da célula para que a glicose entre para dentro da célula e dentro da célula essa glicose é transformada em ATP, em energia para o nosso corpo. Mas se você não está produzindo insulina, você não consegue abrir o receptor, a glicose não entra e aí a glicose vai ficar no sangue, ou seja, o nível de açúcar no sangue aumenta, a glicemia aumenta, e isso caracteriza a diabetes. No caso da diabetes tipo 2, também acreditava-se que era falta de insulina, ou seja, o pâncreas não está conseguindo mais produzir insulina. Isso já foi desconstruído. No caso da diabetes tipo 2, o pâncreas ele está produzindo a insulina. Só que essa insulina produzida pelo pâncreas, ela não está conseguindo abrir as porteiras das células para a glicose entrar, por alguma razão, não é? Ou seja, mesmo você produzindo insulina, você não está conseguindo fazer com que a glicose entre para dentro da célula. E quando você toma insulina porque a glicose está alta, na verdade você está empurrando a glicose para aquela célula que não está querendo receber aquela glicose por alguma razão. Então, a diabetes tipo 2 não é falta de insulina. Isso nós chamamos de resistência insulínica. Por alguma razão, as células não estão aceitando receber essa glicose. E ela tem as suas razões.
E quando nós temos essa resistência insulínica, ela traz outras consequências além da glicemia elevada. Por exemplo, a pressão se eleva, o colesterol total também aumenta, o colesterol LDL aumenta, os triglicérides também aumentam, o HDL ela diminui, a glicemia aumenta, a elevação da insulina. Quando você está com a glicemia alta, o açúcar no sangue está alto, o pâncreas, quando vê que o açúcar está alto, ele força cada vez, produz mais insulina. Então produz mais insulina, produz mais insulina, produz mais insulina, mas não está adiantando. Né? Então, uma hora, ela também pode levar à exaustão e pode deixar de produzir. Então, a diabetes tipo 2 pode levar à exaustão do pâncreas e, em algum momento, também deixar de produzir a insulina necessária. E também, então, a obesidade, o índice de massa corpórea vai aumentar, se representando a obesidade, ou seja, a circunferência abdominal, né, acima dos números ideais. Então, são consequências da resistência insulínica, que além da diabetes, pode trazer todos esses problemas. Então, é muito importante que você acompanhe os resultados dos seus exames para ver como está a sua saúde. Então, quando você for analisar a sua glicemia, embora nos exames apareça que o ideal é estar entre 70 a 99, se você estiver a 99, você está na iminência de estar com pré-diabetes ou diabético, não é verdade? Então, o ideal é que você esteja longe do limite máximo. Então, o ideal é estar entre 84 a menos, para baixo. Isso vai permitir que você tenha justamente essa margem, mesmo que você faça um exame após as refeições, você vai estar dentro da normalidade. Uma pessoa que está ao 99, se fizer um exame após as refeições, com certeza está pré-diabético ou até diabético. É importante também você acompanhar os níveis de insulina. Porque, como eu disse, quando a glicose está alta, o pâncreas vai estar produzindo insulina cada vez mais, na ânsia de tentar baixar a glicose, não é? Mas o ideal é que a sua insulina esteja abaixo de 5. E outro detalhe muito importante é com relação à hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Então, a hemoglobina, que é a parte vermelha do nosso sangue, ele carrega oxigênio, ele transporta oxigênio. Mas quando você tem nível de açúcar elevado no seu sangue, o açúcar no calor, ele não vira caramelo? Não carameliza? Pois é. Esse açúcar em excesso no nosso corpo, ele vai caramelizar as hemoglobinas. Ou seja, essa hemoglobina que tinha a função de transportar oxigênio, ele não consegue mais exercer essa função. Então, mesmo que você tenha hemoglobina, você vai estar com hipóxia, falta de oxigênio. E essa falta de oxigênio vai trazer consequências como catarata, como pessoas que quando se machucam, você já ouviu falar de pessoas que têm que amputar o dedo, o pé, a perna, isso é hipóxia, isso é falta de oxigênio. Assim como as pessoas têm que fazer hemodiálise, porque o rim já está totalmente comprometido, também por causa da caramelização da hemoglobina, das consequências da glicemia elevada. E também pode levar a diabetes tipo 3, que é o Alzheimer, também uma das consequências da glicemia elevada. Então, muito importante você acompanhar os níveis de hemoglobina glicada também. Portanto, a glicemia elevada é apenas um sintoma do diabetes, assim como a febre é apenas um sintoma do processo infeccioso. A causa fundamental do diabetes é resistência insulínica. Por que as células não estão aceitando a entrada da glicose? Por que a insulina não está conseguindo abrir os receptores das células para a glicose entrar no nosso sangue? Esse é o médico Richard Bernstein, nasceu em 1934 e aos 12 anos ele foi diagnosticado com a diabetes tipo 1, aquela que o pâncreas não produz mais a insulina. Ou seja, ele ainda vivo com uma ótima qualidade de vida. Ele já está há mais de 70 anos convivendo com diabetes tipo 1 e com qualidade de vida. O segredo dele, ele está escrito aqui nesse livro, Solução para a Diabetes.
o que ele recomenda para pessoas, ou o que ele diz, né, que leva as pessoas a terem diabetes inicialmente? Primeiro, o que causa a resistência insulínica, o fator mais importante é obesidade. Portanto, vamos cuidar, né, da nossa taxa de gordura no nosso corpo, certo? Segundo, sono inadequado. Quando você não tem um sono adequado, um sono reparador, também leva à resistência insulínica. Excesso de carboidrato. Então temos que reduzir os carboidratos. A pessoa muito estressada também leva à resistência insulínica. A desidratação, falta de beber água, leva à resistência insulínica. Alguns medicamentos contribuem para a resistência insulínica. A disbiose intestinal, a microbiota desequilibrada, não é? Também leva à resistência insulínica e a disfunção mitocondrial. E vários outros fatores. Então, qual é a melhor abordagem para reduzir essa resistência insulínica e recuperar a qualidade de vida, mesmo com a diabetes? Então, para tratar da diabesidade, por que diabesidade? Porque todo diabético praticamente são obesos. E quem é obeso, se não tem, vai ter a diabetes. Então, o que nós devemos fazer para recuperar ou para manter a qualidade de vida? Primeiro, detox insulínico. Então, reduzir o nível de insulina no nosso corpo. Como é que nós reduzimos o nível de insulina no nosso corpo? A insulina, ela só é liberada quando nós consumimos carboidratos. Então, nós temos que fazer uma dieta com restrição de carboidratos. Você já ouviu falar de carboidrato essencial? Você já ouviu falar que vitaminas e minerais são essenciais? Gorduras, ácidos graxos essenciais. E na proteína, aminoácidos essenciais. Então, todos são essenciais. Mas carboidrato essencial você nunca ouviu falar, porque não existe. Então, nós podemos perfeitamente ter uma qualidade de vida ótima sem carboidratos. Então, procure fazer uma alimentação com restrição de carboidratos. A medicina mais tradicional, que é a medicina ayurvédica, diz o seguinte: quando a dieta é inadequada, o medicamento é inútil. Quando a dieta é correta, o medicamento é desnecessário. Não é? Então, com uma boa dieta, é possível você manter a sua qualidade de vida, mesmo com a diabetes tipo 1. Segundo ponto, fazer então a dieta cetogênica. O que é dieta cetogênica? É uma dieta com restrição de carboidratos. Basicamente, é uma alimentação com 70% de gorduras boas, não aquelas gorduras trans, gorduras de óleos vegetais refinados, gorduras boas, 20% de proteínas, né, proteínas boas e apenas 10% de carboidratos. Então essa seria a dieta cetogênica, onde você não tem necessidade de liberar insulina. Então a sua célula, o seu organismo vai gerar energia a partir das gorduras e também das proteínas. E o terceiro ponto para tratar deste problema é a ressuscitação mitocondrial. O que significa isso? Todas as 60 trilhões de células que compõem o nosso corpo, ela tem centenas, milhares de mitocôndrias em cada célula. Elas são responsáveis para gerar energia para o nosso corpo. Então é a casa de força do nosso corpo. Eles pegam aquela glicose que entra para dentro da célula e transforma em ATP, que é a nossa moeda energética. Mas quando essas mitocôndrias, elas estão em exaustão, já estão velhos, cansados, elas não conseguem gerar mais essa energia da forma como ela produzia no início. E aí ela não aceita mais aquele tanto de glicose que ela recebia no início. Porque quando ela está bem, entrava glicose, transformava em energia. Agora ela está cansada, então ela só quer um pouquinho da glicose. Não é? Por isso nós estamos cansados, sem energia. E quando as mitocôndrias estão cansadas, sem energia, né? Então nós ficamos velhos e cansados. Enquanto que se nós conseguirmos manter a mitocôndria saudável, nós vamos estar com uma aparência boa, com muita energia. E para fazer a ressuscitação mitocondrial, nós precisamos de uma coenzima que nós produzimos. Principalmente se você consome bastante verduras, brócolis,
couve, salmão, alguns tipos de peixe, são alimentos que vai estimular você a produzir mais essa coenzima. Essa coenzima é chamada coenzima Q10. Mas que, se você faz o uso de alguns medicamentos para baixar, por exemplo, o colesterol, você não consegue produzir essa coenzima. Ou se nós já estamos com uma certa idade, já a produção dessas coenzimas já está deficiente, então nesse caso é necessário fazer uma suplementação, né, da coenzima Q10, né, que é o ativador mitocondrial. E, para tanto, é importante que você recorra aos suplementos nutricionais. Então, existem suplementos de coenzima Q10. E para isso que nós recomendamos, né, por exemplo, esse suplemento chamado Mega Q10. 1 ou 2 cápsulas ao dia vai ser o suficiente para gerar uma disposição para recuperar, né, a sua mitocôndria e, com isso, diminuir a resistência insulínica e reduzir também a diabetes tipo 2 e ter uma qualidade de vida sem a necessidade da insulina. Esse suplemento também faz parte da linha da Anil. Entre em contato com o nosso representante, tire todas as suas dúvidas, se informe desse produto e comece a ter uma qualidade de vida com muita saúde.